Durante os eventos de Dragon Ball Daima, nos foi revelado várias coisas bem interessantes, como por exemplo, o fato de que Majin Buu foi criado originalmente por uma poderosa feiticeira conhecida como Marba, que por influência do terrível mago Babidi, acabou criando esse terrível demônio mágico que acabou saindo do controle. No entanto, também foi revelado que Marba havia criado também outros Majins, os quais faziam parte dos experimentos que buscavam criar outro demônio mágico só que superior. Sendo assim, quais eram as características desses outros demônios mágicos ou Majins criados por essa bruxa? Onde estão atualmente? Nesse vídeo, tentaremos responder essa pergunta interessante. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. Durante vários anos, nós acreditamos que o verdadeiro criador do terrível demônio Majin Buu era Babidi, mas para muitos era bem difícil acreditar nisso, já que, como sabemos, seu filho Babidi também era um mago bem talentoso. Porém, ele também não parecia ser capaz de criar um demônio tão poderoso como o terrível Kid Buu. Tempos depois, Akira Toriyama decidiu nos revelar a verdade, de que Babidi, na verdade, não foi o verdadeiro criador, mas sim foi obra de uma poderosa feiticeira conhecida como Marba. Pois o ambicioso mago Babidi apenas queria obter um demônio que lhe permitisse conquistar todo o mundo Makai. Justamente por isso, ele pediu e convenceu a Marba a criar essa poderosa criatura, que resultou no demônio Majin Buu, que por sinal foi uma criação excepcional de rara felicidade, já que a própria Marba não havia sido capaz de criar outro demônio mágico tão poderoso como era o original Majin Buu. Porém, como sabemos, Majin Buu é uma criatura de caos, uma espécie de força da natureza que apenas pensava em destruição. E por isso, quando seu poder foi liberado dentro do Makai, dedicou-se por bastante tempo a plantar o terror, acabando com vários planetas e fazendo de todo o possível para trazer a destruição de praticamente todos os 3 reinos que existem no Makai. Foi por esse motivo que Marba considerou esse demônio mágico como um experimento falido e também pediu a Babidi que mantivesse sua identidade em segredo, fazendo com que ele tivesse sido supostamente o criador de Majin Buu, algo que beneficiou bastante ao feiticeiro, já que podia tirar proveito dessa criatura tão abominável. Certamente, essa bruxa parece possuir poderes incríveis, no qual a sua principal capacidade é de criar Majins artificiais. Em outras palavras, criaturas mágicas semelhantes ao próprio Majin Buu. No entanto, por muito tempo ela se manteve em paz, sem criar outras criaturas de poderes semelhantes ao próprio Kid Buu, já que ela considerava que era muito perigoso voltar a tentar criar um ser dessas características. Claro, também simplesmente porque não teria tido os meios para levar adiante o experimento. Tudo isso nos leva diretamente à doutora Arinso, que como sabemos é muito poderosa, a qual aparentemente durante o reinado de Daburá estava trabalhando aos seus serviços. Onde com certeza, aparentemente ela era bastante leal a Daburá, já que ele era considerado um rei muito competente. Mas obviamente também era leal porque Daburá financiava praticamente todas as suas investigações, tal como nos foi revelado no primeiro capítulo de Dragon Ball Daima. Justamente por isso podemos dizer que Arinso, durante todo o tempo em que estava com o rei Daburá, realmente se mantinha bastante alinhada. Mas isso mudou após o poderoso rei do mundo Makai desaparecer, pois, como sabemos, o terrível mago Babidi havia tomado o controle do corpo de Daburá, convertendo ele em sua marionete e servo, ao usar sua poderosa magia de controle. Aparentemente, quando Daburá desapareceu, Arinso começou a se preocupar, fazendo com que ela começasse a bolar um plano maligno, em que desejava se tornar a próxima rainha demônio, a nova governante suprema de todo o mundo Makai. E nesse meio tempo, Arinso acabou descobrindo a verdade sobre a origem do terrível demônio Majin Buu. Vamos recordar que ela é uma cientista, por isso que não seria nada estranho que ela mesma estivesse investigando o próprio Kid Buu, para saber de onde vêm seus poderes, para que fosse possível criar outro demônio mágico muito mais poderoso. E nessas investigações que Arinso descobriu que Marba era a verdadeira criadora de Majin Buu. E depois de se aproximar dela, acabou se aliando a essa poderosa feiticeira, não demorando muito tempo para que Arinso pedisse que Marba criasse
outros demônios mágicos Majins, para que fossem servidores da própria Arinso, onde poderiam ser usados como ferramentas poderosas. Olha, seria precisamente durante esse período em que Marba teria criado outros demônios mágicos, usando um processo de criação muito parecido ao que utilizou para dar origem a Kid Buu. E esses Majins artificiais criados a partir da magia teria tido características muito incríveis, onde, de alguma maneira, cada um desses seres poderiam ser considerados como irmãos do próprio Majin Buu. Para começar, sabemos que pelo menos 2 Majins foram criados por Marba anteriormente, já que Arinso se refere a essas criaturas em plural. Sendo assim, no mínimo teriam que ter tido 2 ou quem sabe 3 ou 4. A principal característica que nos mencionam sobre esses Majins é que eram mais fracos que a própria Arinso, já que ela menciona que provou seus poderes e demonstraram não ser tão poderosos, onde acabaram sendo considerados como experimentos fracassados. Também podemos dizer que tinham cores diferentes, tal como Majin Buu tinha uma cor rosada, semelhante ao de um chiclete. Chuto que provavelmente outros Majins também tivessem outras cores diferentes, semelhantes a chicletes de outros sabores. Já que sabemos que Akira Toriyama é muito criativo e gosta de brincar nesse aspecto. Por isso não seria nada estranho que esses outros seres tivessem outras cores. Por último, descobrimos que todos os Majins que surgiram no mundo Makai nasceram com algum tipo de magia especial. Já os Majins artificiais, que são criaturas da bruxa Marba, possuem uma magia potenciada e por isso são feiticeiros muito mais poderosos. Sendo assim, o que aconteceu com todos esses personagens? Bem galera, na verdade é possível que quando provaram os poderes de Arinso, eles acabaram sendo destruídos, mas também é possível que não foram eliminados tão facilmente, já que ao poder se regenerar, acabaram sendo guardados para que pudessem ser úteis no futuro. Parando para pensar, não seria nada estranho que essas criaturas tivessem sido seladas. Agora, tudo isso nos leva a outra grande pergunta. Por que Marba, sendo uma bruxa tão poderosa, não foi capaz de replicar seu projeto original? Afinal, porque ela não pôde mais criar Majins que chegassem ao nível de Kid Buu? Bem galera, é possível que isso se deve ao fato de que ela não tivesse o ingrediente principal para a sua fórmula. Algo que ela só conseguiu no momento em que ela criou o primeiro Majin Buu. Porém, sobre esse tema tão interessante falaremos em um outro vídeo futuro. Agora, eu quero saber a sua opinião. Me fala aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Você tem alguma outra colocação? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E dá uma olhada em um desses 2 vídeos que eu tô deixando aí na tela final, que eu também acredito que vocês devem gostar. Até daqui a pouco.